Olá, 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 estamos entrando online alguns segundos antes do meio-dia. Pronto, agora já são meio-dia, tá certo? Meio-dia, meio-dia? Meio-dia em ponto, entramos na live. Hoje a gente tem a alegria de ter conosco aqui meu amigo, pastor Luciano Subirá, que deve estar encerrando uma live agora e já já deve estar entrando na nossa. Pastor Luciano está fazendo 1 milhão de lives. Já solicitou? Está entrando. Fala, Oi! meu amigo! E aí? E aí? Rapaz, que honra, que alegria ter você na live. Hoje fazer uma live com você é a mesma coisa de ter uma agenda com você. Rapaz, essa é a minha segunda hoje. Hoje vão ser 3 lives. Meu Deus, então tá bom demais. Eu tô Não, fazendo tá sendo bom, cara. Eu tô gostando. Eu devia ter começado a fazer esse negócio antes. E pelo menos aquela sensação de não estar pregando todo dia, a gente tá dando uma diminuidinha, dando as pregadinhas na live, né? Não é? Pelo menos isso. Não, e saber que nessa hora, tanta gente aí que foi obrigada a dar uma paradinha, pode ser encorajado, não só distraído, entretido, mas encorajado, né? É Então, verdade, amigão. E eu, acaba, eu, tava, acaba eu, tava ficando conversando, útil. eu tava conversando com o pastor Bruno que muita gente que resistiu entrar na internet agora foi obrigado, né? Porque eu soube de igreja aqui em Brasília, pastor Luciano, em Brasília, que a igreja não tinha nada na internet. Nada, nada, nada. E várias igrejas que não tinham canal no YouTube descobriram que precisam de no mínimo 1.000 inscritos para poder transmitir alguma coisa e pedindo ajuda para entrar, para poder fazer. Então, empurrou a igreja e muitas pessoas para a realidade do futuro inevitável que é estar online, né? É verdade. E isso tem sido 2 elementos que acho que ajudaram muitas igrejas. Falei isso numa outra live já. As igrejas que estão organizadas em grupos pequenos, que se Exato. mantêm em contato nessa hora, e essa capacidade de comunicação, né? Então, eu acho que é uma hora da gente perceber mesmo que tem que se reinventar, né? E usar essa ferramenta. Aliás, em todo movimento de Deus na história, avanços da igreja, sempre havia uma revolução de comunicação acontecendo, né? Na época da reforma, que visava colocar a Bíblia na mão do povo, isso não teria sido tão eficaz se não fosse possível colocar. Aí você tem Gutenberg, a imprensa, né? A Bíblia agora sendo impressa, podendo alcançar mais gente. Então, desde que começou essa questão da internet, a gente tem apostado nisso. Bom, o nome do nosso Ministério de Ensino é orvalho.com, né? A gente decidiu que isso não seria só um site, mas uma ideia de comunicação para esse novo tempo. Desde 2017, Ricardo, a maioria dos cursos de graduação universitária no mundo, né? Não estamos falando de Brasil, no mundo, já estão sendo feitos pelo sistema online, né? Então, você imagina, a pessoa pode fazer isso sendo regrada e disciplinada a hora que quer, aonde quer, numa periodicidade definida por ela. Então, pode ser uma ferramenta extraordinária, né? Eu lamento quando eu vejo os crentes usando o tempo deles na internet só para rede social e entretenimento, né? O que a gente acredita que eles têm todo direito. O problema é a dosagem, né? De muitas vezes extrapolar naquilo que não edifica e não investir naquilo que edifica. Exatamente. Incluindo o que você falou. Não só a questão espiritual, mas até um estudo, uma formação, né? Tem todas as ferramentas hoje para a pessoa desenvolver 1.000 coisas. Estudar inglês online hoje é uma facilidade enorme, um aperfeiçoamento. Gente, o mercado está mudando, né? Se as pessoas não se readequarem, elas podem perder muito espaço, né? Então, eu acho que é uma hora de repensar. Não só repensar o futuro, eu tenho falado bastante isso também, repensar o passado, né? Escolhas que nós fizemos e que poderiam ser feitas diferentes. É isso aí, meu amigão. Agora, eu estava vendo 2 coisas, Luciano, não sei se você viu. Aliás, uma a gente comentou, né? Que foi o pós-coronavírus na China, que foi um índice absurdo de divórcios, os cartórios lotados,
com pessoas que tiveram crises dentro de casa e, acabando a quarentena, a primeira providência foi se separar. E aqui no Brasil, uma segunda informação triste é que aumentou em 50% as denúncias de violência doméstica, de violência contra a mulher, de violência contra crianças, o que também já era um índice da China. Na China também, além do divórcio, muita violência contra a mulher, muita violência contra os filhos. E aqui já está em 50% o aumento disso. Então, a gente aqui em casa, e eu estou falando do Família de Sucesso, a família de sucesso aqui em casa, meu irmão, já quebrou o pau, viu? A gente já teve briga, já teve DR, já teve reunião de perdão, porque as gravações online aqui, né, tipo agora acontece aqui coisas ali por trás que o pessoal faz errado, é para entrar correndo e esqueceu isso, e essa coisa do trabalhar junto, do estar junto o tempo inteiro, gerou aqui algumas situações conflitantes. E eu percebo que isso não é só aqui, né? Está acontecendo em todo lugar, na maioria das casas, das famílias, com exceção, talvez, não sei nem se tem exceção, mas se tiver, é isso que você falou, talvez tem gente dentro de casa que não está aproveitando o momento e está todo mundo com o seu fone vivendo sua vida no Netflix, nos vídeos, nas rolagens do Instagram, e não estão aproveitando para cumprir um grande propósito que eu creio que essa quarentena tem, que é restaurar o altar da família, o altar do tempo da família com Deus, culto doméstico, devocional em família e por aí vai. Eu queria ouvir o que você tem para dizer sobre isso, meu amigão. Bom, uma coisa preocupante é a gente pensar que a quarentena não está criando problemas, ela está revelando problemas. Exatamente. Então, muita gente às vezes não consegue enxergar como está o estado da coisa até ser obrigado a um nível de convívio. Estou falando de quantidade de tempo, de intensidade, de frequência, que no dia a dia e na distância do trabalho não tem. Então, eu acho que essa é uma hora... tem o lado divertir, tem o lado... você está rindo por causa dessa bagunça aí no celular? Porque caiu aqui, Não então, é o assunto, é a queda aqui do negócio. Tem o lado que, vamos curtir, vamos. A gente tem feito algumas coisas muito legais, mas o seguinte, realmente esse convívio na intensidade, na frequência que é fora do comum, é algo que a maioria está desacostumado, né? Então, assim, às vezes a gente tem nas férias, mas nas férias você não precisa ficar todo mundo só dentro do mesmo ambiente, ainda dá para sair, dá para interagir, fazer outras coisas. Então, some-se ao tédio, às preocupações, e a gente tem uma bomba com uma capacidade de explodir. Então, a questão é o que cada um vai fazer a respeito, né? Eu quero crer que essa grande estatística aí de violência doméstica seja na sua grande maioria de gente que não professa a nossa fé, né? Porque, assim, não que não seja imperdoável, mas é inaceitável alguém que se diz cristão, que testemunha uma conversão verdadeira, que alega seguir Cristo e os seus ensinos e esteja praticando isso. Então, assim, se chegou nesse nível, obviamente, tem perdão da parte de Deus e da família, mas tem que ter arrependimento e conserto num nível profundo muito depressa. Mas a maioria, às vezes, não está tendo problemas tão sérios, né, como esse, mas vai se cansando do acúmulo dos pequenos problemas. Então, essa é uma hora da gente parar e pensar tudo. Em primeiro lugar, a natureza do compromisso do casamento. É uma aliança sem volta, sem retorno, né? É algo pelo qual a gente se luta e não se desiste. Mas também eu acredito que muita gente fantasia, Ricardo, que é o relacionamento, né? Eu lembro que você foi um dos primeiros a falar para os nossos jovens aqui na igreja, dizendo, se quer ser feliz, não case, né? Eu lembro o choque que isso foi para alguns, porque a ideia bíblica do casamento é você se esforçar pela felicidade do outro e não para buscar a sua, né? E essa mentalidade parasita leva muita gente a uma frustração, porque a pessoa ela quer um nível de relacionamento que tenha só direitos, mas onde ela não tenha deveres,
né? Você nunca vai ver um casal brigando pelos deveres, né? Pelos seus deveres, né? O dever do outro, que é o nosso direito, é sempre a cobrança, né? Mas dizendo assim, puxa, eu realmente tenho falhado com o meu dever, o outro, não, eu tenho falhado mais. Ninguém briga por isso, né? Porque a natureza egoísta do ser humano não nos leva a enxergar isso. Então, eu acho que é uma hora de todo mundo entender relacionamentos. Relacionamentos, eles nos propõem alegrias, mas também desconfortos, né? Agora, não é porque tem desconforto que vai deixar de ter crescimento. A Bíblia diz, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo, né? Outro dia alguém falou, não, cara, esse negócio do casamento é tenso. Eu falei, qualquer nível de relacionamento é tenso. Se o problema fosse o casamento, só marido e mulher brigavam, né? Não ia ter rolo, briga entre irmão, entre pai e filho, entre amigos, né? Eu sempre digo, quando morei sozinho, como solteiro, com outro grande amigo, pastor Luiz, que hoje está no Canadá, cara, a gente tinha os nossos entreveiros, porque o relacionamento traz isso. Agora, a parte boa, a gente pode crescer, né? A gente pode, de fato, se deixar ser aperfeiçoado no caráter cristão. Então, com a perspectiva correta e se enchendo de Deus, eu acho que as pessoas podem não só ter um bom tempo em família, no sentido de curtição, mas de muito ajuste, de muito conserto, seja DR, seja reconciliação, seja perdão. E essa tem sido a minha oração, né? Que as pessoas entendam que as perdas financeiras da falta de trabalho não se comparam com o ganho espiritual e familiar que nós podemos ter se aproveitar devidamente esses dias. Agora, se não aproveitar, além da perda material, nós vamos ter perda espiritual e familiar. É verdade. A gente aqui em casa teve uma situação um pouco assim, logo nos primeiros dias, uma situação tensa e tal. E eu saí, quando eu voltei, eu pedi para todo mundo sentar na mesa. Eu falei, gente, olha, eu percebi que a gente vai enfrentar uma guerra aqui esses dias, que é a guerra da impaciência e da intolerância. Porque quando a gente está num ambiente familiar, a gente está num ambiente que você tem liberdade. Quando a gente sai de casa, a gente veste, querendo ou não, uma roupa social. Então, o meu nível de paciência e tolerância fora de casa é maior do que dentro de casa. Às vezes, porque com essas pessoas você não está todo dia, o tempo todo. Exatamente. Você não conhece. A capacidade conhece. delas de dar o seu limite vai demorar bem mais tempo. Exatamente. Então, se alguém pisa no seu pé na rua, se alguém derrama água em você, se alguém promete que vai te buscar no horário e não te busca, quando a pessoa chega, você pode até estar chateado. Aí a pessoa, oh, perdão, não, que isso, tranquilo, tá de boa. A tendência é essa, né? Mas aí a gente chega em casa, a gente tira essa roupa social, a máscara é retirada e a gente não tem a mesma paciência e tolerância. E isso já é no dia a dia. Então, a nossa convivência também, de muitos dentro de casa, era pequena. Muita gente, por causa do trabalho, da faculdade, da rotina maluca que essa vida hoje puxa pra gente, tinha mais horas de convivência com pessoas fora do que dentro de casa. Eu vi até um post que eu ri muito, que o cara tá sentado ao lado da esposa conversando, e ele diz assim, rapaz, eu tô aqui conversando com a minha esposa, né, com tudo fechado, lanchonete, restaurante, e ela tá até me parecendo uma pessoa boa. Ele tava tipo, conhecendo a esposa, né? Conversando com a esposa. Então, quando a gente entra dentro de casa e vai ter essa convivência, aí eu li um texto aqui para o nosso pessoal. Eu falei, gente, Provérbios 15:1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se na hora que eu for falar alguma coisa eu não tiver essa educação intencional, esse domínio próprio, essa atitude controlado ou até intencional mesmo, de falar de forma branda, me controlando, quando eu falar áspero, eu vou suscitar no outro a ira, aí a ira volta e isso gera uma roda de confusão, de briga, que leva a isso, explodir, criar climas pesados, tensos, chateação e afastamento dentro de casa. Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. A gente criou aqui uma liberdade, um código, né? A gente deu uma liberdade. Eu falei, ó, gente, vocês têm liberdade de chamar a minha atenção. Como? Se eu estiver começando a falar de forma áspera, intolerante, impaciente, vocês vão usar a expressão Ricardo 2020, que é tipo assim,
agora é hora de melhorar nisso aqui, evoluir. Ricardo, 2020, eu tenho que dar uma parada para ver a forma como eu estou falando. Bom saber do código. Não, é porque são coisas que ajudam a gente a lembrar, porque a maior parte dessas atitudes nossas, elas são impulsivas. Impulsivas e conscientes. E você não muda simplesmente o comportamento por causa de uma única conversa, puxa, é mesmo. Né? Assim como nenhum pai conseguiu que o filho aprendesse a arrumar o quarto, porque falou uma vez sobre isso na vida. Então, o pessoal está comentando muito aí, Ricardo, que se tirar os comentários, trava menos a live. Eu tenho visto muita gente fazer isso. Não sei o quão verdadeiro é isso, porque eu sou novo, mas a Pronto, já tiramos, que é para poder não travar tanto. Beleza. Eu tenho, de fato, percebido que essa paciência em relação ao outro pode ser no sentido de eu espero você mudar, mas não precisa deixar de haver uma ajuda, né? Eu acho que essa lembrança, um código como esse, evita que a coisa aconteça com a palavra dura, né? Porque quando vê de novo você está falando assim, de novo o quê? Daqui a pouco a situação azedou. Mas eu acho que as pessoas vão ter que gerenciar o tempo, Ricardo. Se não pode ficar sozinho o dia inteiro só com o fonezinho, por outro lado, é importante que parte do dia cada um tenha o seu tempo. Né? O seu devocional, a sua leitura bíblica, o seu tempo de oração, a sua diversão, sua conversa com amigos. Então, eu acho que é achar o equilíbrio, né? Perder a individualidade nessa hora não é bom e tentar manter sua individualidade também vai ser pior ainda. Então, eu acho que cada um tem que conseguir... Nem todo mundo está parado, tem muita gente em serviços essenciais, né? Mas, assim, uma grande maioria teve que, no mínimo, reduzir. Né? Então, o pessoal tá tendo que descobrir o que fazer com o tempo livre. E o que eu acho curioso, nós estamos aqui numa campanha de ler a Bíblia em 100 dias, nos 100 primeiros dias do ano. Se você mantém 12 capítulos todo dia, fecha. Né? A maioria não estava conseguindo manter esse ritmo. Né? Agora, interessante que mesmo depois de 2 semanas de paralisação, com a maioria dos que eu falei, a turma ainda não conseguiu colocar em dia. Né? Porque, assim... ao mesmo tempo que a gente tem tempo, a gente fica meio perdido em como gerenciar isso. Então, eu estou tentando, por exemplo, determinar qual a hora do dia eu posso ter entretenimento, se é que vai ter todo dia. Né? Ontem eu tomei uma decisão séria de me dedicar um pouco mais à escrita. Né? Kelly e eu estamos trabalhando um livro sobre criação de filhos, que acho que vai ser uma coisa assim, fantástica. Então, ontem eu fiquei até de madrugada e eu comecei a pensar a diferença que vai fazer se todo dia eu tiver o horário de um seriado ou de um filme dedicado a essas coisas. Então, assim, a gente tem que planejar e achar o melhor. Né? E o conselho para a turma que está dentro de casa, esse negócio de comer o dia inteiro e comer mais do que precisa não vai terminar bem. Então, cuide com isso, se exercite. Né? Tem gente que diz, na correria eu não cuido da dieta. Aqui nós estamos cuidando para valer esses dias. O que você falou, Luciano, leva a gente a concluir a verdade, né? A gente não tem problema de tempo, a gente tem problema de gerenciamento de tempo. Porque eu mesmo pensei, não, agora que a gente vai ficar agora dentro de casa, no mínimo aí uns 10 dias, meu Deus, eu vou colocar tudo em dia. Realmente eu consegui fazer muita coisa, mas muita coisa que eu queria fazer não fiz. E a gente está trabalhando muito aqui, porque a gente está reinventando uma igreja online, então fora uma live com você, fora os atendimentos do Família de Sucesso, cancelamentos de agenda, conversas com amigos da Europa, do Japão, e tanta coisa que surgiu assim de uma vez, né? Respondendo gente, tem a igreja local. Então, a gente está fazendo coisas com a igreja, reuniões direto, tá? Estamos muito, trabalhando muito, fazendo muita reunião online, comprando equipamento, comprando app, etc. Mas, mesmo assim, você vê que toda a questão está no gerenciamento, no você saber o que fazer, o que tem que fazer. Como você falou, tem um monte de tempo, dava para orar mais, ler mais, estudar mais, se preparar mais, e tem um monte de gente que está... Nem os seriados está colocando em dia, porque não para de rolar o Instagram e o Facebook e fica vendo 1000 coisas e quando vai ver, não fez nada, não produziu nada.
todo mundo está postando mais. Então agora tem muito mais coisa para ver, né? Porque todo mundo está com tempo. O meu negocinho de live online, assim, Rapaz, um monte, toda hora. Nunca antes na história desse planeta teve tanta live. Está quebrando a internet aí. Meu amigo. E aí, outra coisa que você falou é verdade. Rapaz, eu acho que eu já engordei uns 2 quilos. É incrível. Porque você pode até não comer mais, o que já é um milagre, já é um desafio. Mas fora, você não gasta a energia, as calorias que gastava andando, se movimentando, porque do sofá para a cama, da cama para a cadeira. Quer dizer, não só eu não tô gastando a energia que eu gastava, como eu quero assumir, eu estou comendo mais. Então, da hora que eu abro a geladeira, eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou na geladeira, meu Deus? Vamos ter que cuidar. E essa foi a primeira coisa. Nós já entramos na quarentena aqui com a dieta resolvida. Meu Deus, você está de parabéns, irmão, porque aqui foi o contrário, a gente quebrou e saiu da dieta. Eu estava falando para os pais, papai e mamãe que está assistindo aí, excesso de açúcar agora na veia dos meninos faz eles ficarem elétricos e não terem aonde gastar essa energia, viu? Problema. Verdade. Esse é um problemão. Verdade. Agora, fala, meu amigo. Ricardo, ainda dentro do assunto de família, que é aí a praia de vocês, você e a Maíla têm sido voz que Deus tem levantado para abençoar muito as famílias do Brasil. E uma das coisas que eu gosto, né, é que o ensino de vocês é muito prático. Né? Não tem essa coisa imaginária de uma família que não tem problema, mas sim de uma família que resolve os problemas. Né? Porque tem gente que tem esse conceito equivocado de que um ambiente de amor não tem problema. Né? Aí o dia que tem problema ele foge porque ele acha que aquilo não é amor. Quando para nós a definição de amor é justamente a capacidade de resolver os problemas. Então, ao mesmo tempo que eu estou conversando aí com a sua audiência, você também está falando com a minha. Né? Então, apesar talvez da sua ter ouvido mais você falar sobre isso, eu queria que você também falasse um pouquinho dessa questão dos conflitos. São inevitáveis, né? Mas a gente pode crescer com eles. Então, você deu uma dica muito prática aí sobre lembrar o Ricardo 2020. Né? O que mais você acha que poderia ser feito num momento como esse? Né? Que tipo de ação prática mais além disso? Meu amigão, eu acho que o maior segredo que a gente aprendeu sobre como resolver conflito, comunicação. Bom, a primeira coisa que você falou aí, que é uma realidade, é o seguinte, gente, é impossível não ter conflito. É impossível. As brigas vão acontecer. Talvez muita gente tenha frustrações enormes em relação ao casamento e à família, exatamente porque estão tentando viver algo que não existe. Num mundo... Desculpa te interromper. Não, eu lembro à vontade. Sua que eu e a Kelly gostamos muito, chamada Aprendendo a Brigar. Aprendendo a Brigar. Assim. Ela está disponível online aí? Ela está disponível no nosso canal do YouTube, Família de Sucesso. Tem lá, Aprendendo a Brigar. Tem Segredos para uma Boa Conversa em Família. E a gente tem o livro 12 Chaves Extraordinárias para se Comunicar em Família. Porque, no meu entendimento, o problema número 1 das famílias é a falta de comunicação ou a má comunicação. Porque todo problema que uma família, um casal enfrenta, eles têm que conversar para resolver. Se eu estou com um problema financeiro, se eu estou com um problema com meu filho, eu tenho que conversar. E se o problema dessa família, desse casal, já é não conversar, ou quando conversa, a comunicação é truncada e problemática, aí nunca vai resolver nada. Todos os demais problemas travam, não tem como resolver. Então, depois de Jesus, a coisa mais importante numa família é aprender a conversar, porque tudo pode se resolver numa conversa. E aí, quando as pessoas se casam, como eu estava dizendo, talvez elas façam uma expectativa irreal e, portanto, frustra de que não vão ter problema, de que vai ter só tudo certinho. E isso não é real. As brigas vão acontecer, os problemas vão acontecer. O mundo é imperfeito, as pessoas são imperfeitas
e diferentes. Então, o grande desafio não é evitar o conflito. O grande desafio é aprender a resolver o conflito. E aí a gente tem dicas que eu penso que são muito importantes. Uma delas e eu penso que isso aqui já é fundamental e importante. Gente, ficar com raiva não é pecado. A Bíblia diz, Eu irai-vos. ia tocar nesse assunto, irai-vos e não pequeis. E não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. E nem deis lugar ao diabo. Você faz com ela, né, com a ira. Exatamente. O pecado não é ficar com raiva. Olha, se eu falo para minha filha lavar a louça, ela não lava. Se eu falo para o meu filho fazer uma tarefa doméstica, especialmente nessa situação, e ele esquece, não faz. E se a gente tem uma situação de conflito, eu não posso ficar com raiva? Nós somos seres emocionais. A Bíblia diz, irai-vos. Você pode ficar com raiva. Graças a Deus, senão não tinha salvação para mim. Mas você... Como é que é? Não, eu só ri mesmo do que você falou, que não teria salvação. Não tinha salvação para mim. Então você pode ficar com raiva. O problema é não pecar. E a gente peca quando? Quando a gente coloca dois extremos na raiva. Um deles é guardar a raiva toda, que é a implosão, que faz mal, que prejudica sua alma, seu corpo, e que quem implode um dia explode. E o segundo erro é explodir e soltar a raiva toda. Eu nem posso soltar tudo, nem posso guardar tudo, há um equilíbrio. Então, ficar com raiva não é pecado. A outra coisa que é um grande segredo para essa situação é não fugir do problema. Fazer de conta que não tem problema, fazer de conta que não tem briga, fugir, a pessoa vai conversar, não, agora não quero. E esse tipo de situação não resolve o problema. Na verdade, agrava o problema, porque o problema ele fica aparentemente resolvido por alguns dias, semanas, mas ele volta. E se ele não foi tratado, cada vez ele volta maior, ele volta pior. Um dos grandes segredos do meu casamento, Luciano, da minha família, não é que a gente não teve problema, talvez a gente teve mais problema que a maioria. O grande segredo é que a gente não deixou de resolver, enfrentar o problema. Quantas vezes no meu casamento, Maíra olhou para mim e disse assim, você não me entende. E eu pensava, meu Deus, a gente vai começar a conversar e ela vai querer falar, e vai querer falar de 1000 coisas, aí você quer, não vou conversar não, deixa isso para lá. Mas esse deixar para lá é que é perigoso. Por isso que a Bíblia, no mesmo capítulo, diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, eu não preciso tratar o problema na hora. A gente teve uma situação aqui, o Ricardinho e a Maísa. Deram aqui saiu uma faísca aqui, a Maísa falou, eu não quero falar agora. E eu falei, Ricardinho, ela não quer falar agora, respeita. Por quê? Porque, de repente, naquele momento, se ela continuasse falando, ela podia explodir. Saiu, tomou água, deu um tempo, daqui a pouco volta. Por quê? Porque eu não preciso resolver na hora. Mas a Bíblia diz, não durma sem resolver o problema, porque, na época, o pôr do sol, se pôr do sol era começar um novo dia, né? Começava um novo dia às 18 horas, no pôr do sol. Então, a gente não pode dormir sem resolver o problema. Não tenho que resolver na hora, mas não posso esperar 2, 3, 4 dias, como muita gente faz, emburra, e depois passa dias gelando, secando a pessoa, e fingindo que ela não existe, e aí isso vai só aumentando e agravando o problema. A gente está citando... Posso falar uma coisinha aqui? Claro, a gente está citando Efésios 4, 26, 27. Já no 29 diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, só que for boa para edificação, né? Que eu acho que tem a ver com não pecar com ira, a forma de falar. O 30 diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus. O 31 diz, não haja no meio de vocês amargura, indignação, gritaria, blasfêmia. Então, basicamente, é gerenciar os sentimentos sem implosão ou explosão, né? Resolver da forma apropriada. E eu acho que isso humaniza um pouco mais o que todo mundo vive e nos dá não só o segredo que deve ser evitado, mas de como consertar. Eu acho que a gente enxergar o quadro todo é bem interessante. Exatamente, é o que você falou, é uma coisa real. Você vai ficar chateado, você vai ter problema, você vai ter sentimentos ruins, mas a questão é o que eu vou fazer. E aí eu tenho que pensar, se eu guardar tudo é ruim, se eu soltar tudo é ruim para mim, para a pessoa, eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que soltar um pouco da minha raiva, mas eu tenho que guardar um pouco da minha raiva.
né? E eu não posso dormir com raiva, sem resolver o problema. E do pouco que vai soltar, tem que soltar direito. Falar do com jeito certo. respeito. Exatamente. Que é o irai-vos, mas não pequeis. Então a gente tem que tratar o problema, não pode fugir do conflito. A gente tem que falar da forma correta, e aí entra outro texto, né, de Provérbios, que diz que a nossa palavra tem o poder de gerar vida ou morte. Então toda palavra de você é isso, você é aquilo, você não tem jeito, você é bruto, tá vendo? Você é preguiçosa, mas que moleque burro. Qualquer palavra que você libera nessa hora, ela está ou gerando vida ou gerando morte. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. E quando a gente traz essa mensagem do Aprenda a Brigar, a gente fala que isso é para todo mundo, homem e mulher, mas os homens têm que ter um cuidado especial com o que falam para a mulher. Por quê? Porque a mulher guarda tudo numa única caixa, né? Aquela história das gavetas lá. Então o homem tem várias gavetas, ele distribui as informações, mas a mulher tem uma única gaveta. Então o que ela ouve, ela tem a tendência de não esquecer, de guardar, e o que ele fala para uma mulher pode gerar profundas feridas e uma dificuldade de esquecimento ou de perdão, ainda que tenha que existir, mas é mais difícil para a mulher. Então, todo mundo tem que ter muito cuidado com o que vai falar, mas especialmente homens, cuidado com o que você vai falar para sua filha, sua mãe, sua esposa, uma mulher dentro de casa, porque isso entra lá dentro de uma forma muito difícil. Mas para mim, Luciano, o maior segredo de todos, na hora de você resolver uma briga, um conflito, é jamais falar da pessoa, mas falar de você. Então, você não fala... Exatamente. O grande desafio é eu falar de mim e não da pessoa. Então, eu não falo para a pessoa que ela é alguma coisa. Eu falo que eu me senti quando ela falou aquilo, né? Então, eu, no início do meu casamento, penso numa pessoa que tem uma tendência de ser extremamente autêntica, verdadeira, sincera, direta demais. Até me orgulhava disso, sem saber que ser verdadeiro é bom, e o problema não é o que se fala, mas como se fala. Então, se a Maírla, em algum momento, falasse qualquer coisa comigo, independente de quem estivesse na mesa, perto, acima, igual, abaixo, parente, eu respondia na mesma moeda. E ela ficava triste, ela falava, poxa, por que você fala assim comigo na frente dos outros? Trata isso em particular. E ela se preocupava com o que os outros iam pensar. E eu achava, mas eu não estou preocupado com o que os outros vão pensar, não. A gente tem um casamento bom, não tem, eu respeito. E aí, até que eu li a Bíblia dizendo que o amor não se conduz de forma inconveniente, no 1 Coríntios capítulo 13. E aí eu falei, amor, não vou mais agir assim, Deus vai me ajudar. E a partir de então eu evoluí o segundo nível, que é o nível da maioria das pessoas, graças a Deus, que é não explodir, não tratar as coisas na frente dos outros, não agir de forma inconveniente. Mas aí eu ficava com ela ali na mesa, por exemplo, de um jantar, me segurando para não explodir, não tratar na frente dos outros. Em compensação, quando a gente entrava no carro, né, que dava aquela no estacionamento. Então, tchau, gente. Deus abençoe. Amo vocês. Beijo, glória. Que a gente batia a portinha do carro. Você é louca! E a gente brigava, e eu brigava, e aí ela chegava e dizia, poxa, por que você fala assim? Eu brigava, eu chorava, e aí eu dizia, mas você pediu para não fazer na frente dos outros, eu não estou fazendo, a gente vai fazer pessoalmente também. Você não quer que faça, você não quer resolver o problema, mas eu descobri que a questão é que o segredo é não falar da pessoa, mas falar de você. Então é bem diferente quando você entra no terceiro nível, que é você ficar com raiva. Eu tenho direito de ficar com raiva, eu não preciso... fingir que eu não estou em problema, que eu não tenho sentimentos, e entrar no carro sorrindo, eu estou chateado. Agora, Luciano, quando a gente convive com alguém, quando a gente conhece alguém, a pessoa não precisa falar nada, irmão. A gente sabe que ela está com raiva. Eu tenho certeza que você é da época que sua mãe olhasse para você, você lia frases inteiras, não lia no olhar dela? Inteira. Meu pai nem se fala. Se minha mãe olhar... Eu estava, às vezes, na casa dos outros, e a pessoa falava assim para mim, Ricardo, dorme aqui em casa hoje. Aí minha mãe olhava para mim e dizia assim, pode dormir, meu filho. Mas ela falava com a boca uma coisa e com o olho outra, né? E aí eu olhava para o olhar dela e eu dizia, não, tia, eu não quero dormir aqui, não.
E ela dizia, não, mas sua mãe deixou. E minha mãe dizia, fica. E aí, minha mãe não era cristã na época, né? E eu dizia, não, tio, eu quero ir para minha casa. E o interessante é que eu entrava no carro, em vez de receber um elogio, ela dizia assim, ainda bem que você não ficou, porque se você ficasse, você ia apanhar. Ainda tomava outra bronca. Então, quando você conhece a pessoa, você sabe que ela está chateada, o rosto dela, a atitude dela. E aí eu entro no carro e hoje eu me esforço para fazer isso, né? E tentar não dizer, porque você é isso, você é aquilo. O máximo que eu faço é falar, e aí é que é o segredo, nunca da pessoa, mas do que aconteceu e de como você se sentiu. Então, uma mãe me procurou desesperada uma vez, que o filho, o marido se separou, largou a família. Ela tinha um filho de mais ou menos 16, 17 anos, a filha tinha, sei lá, uns 10, 11, e o menino começou com más amizades, e começou a chegar tarde, começou a querer beber, e ela desesperada e gritava com o menino, e xingava o menino, e xingava um amigo do menino, e aí aquela coisa toda. Ela me procurou, falei, querida, tem outra coisa, chama ele para conversar, tenha paciência com uma atitude às vezes irreverente que ele vai ter com um adolescente, e não fala nada dele, mas fala de você. E aí ela fez comigo como se eu fosse um menino, eu falei mais ou menos isso, ela chorou, eu falei, dá liberdade para você chorar. E ela sentou com o rapaz e falou, olha, seu pai largou a gente, eu estou tendo que ser pai e mãe, estou trabalhando muito, eu queria seu apoio, e eu sinto, aí é que é a palavrinha mágica, né? Eu sinto que depois que seu pai saiu, você mudou, eu sinto que a sua irmã não está tendo em nós uma referência de equilíbrio, e ela começou, eu sinto que você não me ama. Aí o menino falou, que isso, mãe? Claro que eu te amo. Não, mas o meu sentimento é que você não me ama, porque você não me ouve, você dá mais valor para os amigos. Ela começou a falar do que ela sentia, do que estava passando pela cabeça dela, o sentimento de abandono, o sentimento que estava acontecendo. Ela começou a chorar e o menino falou, para com isso, mãe, é claro que eu te amo, é claro que eu sou minha irmã, não é nada disso. E o menino se assustou e aquela conversa produziu o resultado que ela queria, porque ela parou de apontar, acusar, O que só culpar. afastava ele em vez de trazê-lo para perto. Exatamente. O problema é que quando a gente acusa alguém, ainda que estejamos com a razão, ainda que você esteja 100% certo, não é se está errado ou se está certo. A questão é o que é gerado. E um entendimento que a gente não tem é que ser humano é racional, mas ele não é principalmente racional. O ser humano é emocional. Nenhuma propaganda, nenhum marketing é feito para a razão, é feito para a emoção, porque nós somos principalmente emocionais. Quando você, mesmo certo, acusa, aponta ou culpa, automaticamente a pessoa se sente inferior, você fica numa posição de superioridade, levanta muros emocionais de divisão e separação e você não alcança o objetivo. Então é instintivo e automático do ser humano, quando vai brigar, tentar provar que está certo e que o outro está errado. Mas na hora que você faz isso, primeiro, é tão difícil provar que alguém está errado. Mas é difícil, mesmo que esteja. E raramente, quando se consegue fazer isso, o outro se sente mal, inferiorizado, com vontade de distanciamento, de ficar longe. Por isso, tantos pais amam tanto os seus filhos e estão afastados. Por quê? Porque estão certos, mas criaram separação no relacionamento conjugal, familiar ou com os filhos. Então, o grande segredo é nunca fale da pessoa, fale de você. Nunca fale da pessoa, fale do problema. Eu falo o que eu senti, amor, você está falando comigo, eu estou me sentindo desrespeitado. Você está numa mesa almoçando, seu filho começou a falar errado e ele está errado, ok. Você vira para ele e fala, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, só uma coisa. O jeito que você está falando está me fazendo sentir raiva, está me fazendo sentir chateação, desrespeito. É isso que você quer? E automaticamente, num ambiente de amor e de amizade, não é isso. Então vamos mudar o jeito de falar? Ô pastor, mas e se meu filho falar, meu objetivo é esse mesmo? Aí o pastor Luciano prega, não tem pregação para isso não, irmão, porque daí em diante, sangue de Jesus tem poder. Muito, muito, muito bom. Acho que são conselhos práticos e nessa hora a gente está precisando dar ao povo ânimo, esperança, fortalecer a fé, mas também ajudar eles a lidar com os perrengues. O dia a dia, né, Luciano? Dia a dia. Dia a dia. Né? Com os perrengues que estão surgindo no confinamento. Né? E um deles é essa questão aí
familiar. Maravilha. Muito E a obrigado. gente quer se colocar à disposição de você. Se está passando alguma situação difícil, né, na sua casa, familiar, com seus filhos, a gente estava dando dica esses dias aqui para quem tem filho pequeno, em relação a culto doméstico, a devocional em família. Hoje à noite, a gente tem às 19 horas uma live no meu Instagram do Família do Sucesso para casais, exatamente para ministrar e ajudar os casais. Então, manda no direct, pastor, estou precisando de oração, estou precisando de ajuda, eu estou querendo sair de casa, eu estou pensando em separação e divórcio, seja o que for, a gente está aqui exatamente para isso. O que você falou, amigão? É no @Família de Sucesso. Vai ser no meu Instagram, esse agora, e no @Família de Sucesso. Acho que a gente vai ter em outras plataformas também, acho que no Facebook, no YouTube, para poder alcançar o máximo de casais e abençoar. Então, a gente está à sua disposição. E eu creio, não tem como, gente, eu não sei vocês, mas não tem como a gente passar por uma situação do coronavírus e não pensar duas coisas, ainda que elas não estejam no nível que cada um pensa, que cada um vai ter um pensamento teológico, pessoal, da sua cosmovisão, enfim, mas coronavírus, não tem como a gente viver isso e não pensar em apocalipse, fim dos tempos, né? O pessoal brincando The Walking Dead, por aí vai. A gente pensa que pode ser um sinal, pode ser um aviso, pode ter alguma coisa a ver. E não tem como também a gente passar por isso e não pensar em arrependimento. Porque eu penso que é um tempo de muita gente se arrepender de muita coisa. A igreja estava aberta e algumas pessoas não valorizavam. As pessoas não valorizaram a sua família, a sua casa, o seu casamento, relacionamento com os filhos. Então, pensa numa época também que é muito importante. Numa estabilidade material que agora a gente viu que da noite para o dia pode ruir tudo. Em vez de confiar em Deus, nós temos muito motivo para arrepender. Exatamente. Então, é um tempo de arrependimento, eu penso, cristão, eclesiástico. Senhor, perdoa não ter valorizado a minha igreja que estava aberta. Senhor, perdoa ter colocado meus recursos todos em coisas que agora eu não posso nem usar, jet ski, lancha, tanta coisa, né? Eu podia ter investido mais no reino. Senhor, me perdoa, porque eu não dei tempo para minha família. E agora eu descobri que eu estou dentro de casa com estranhos, porque tem muita gente descobrindo agora que está dentro de casa com estranhos. Meu Deus, eu não tenho assunto com a minha mulher, eu não tenho amizade e assunto, ou jogo, ou brincadeira com os meus filhos. Então, isso tudo não é para a gente se desesperar e ficar mal. Isso tudo é para a gente acordar. A gente foi empurrado da rede, da zona de conforto, para dizer o que tem valor. O que tem valor? O que é importante de verdade? O que adianta agora tanta coisa? Então, agora, Senhor, me perdoa. É um arrependimento aqui e é um arrependimento vertical e horizontal, porque eu preciso falar, minha esposa, meus filhos, isso vai mudar o nosso estilo de vida em família. Isso vai fazer com que a gente tenha um altar da família dentro de casa, orar junto, ler a Bíblia junto, falar de coisas de Deus juntos, assistir coisas. Luciano, a gente está aqui numa maratona, os jovens, e parte da igreja. É todo dia, Maísa? Todo domingo e quinta. Toda quinta e domingo assistindo todos os conteúdos que você tem na internet. Os jovens estão apaixonados. Ontem estava ouvindo seu conteúdo sobre... ontem só de jovens tinham mais de 40, sobre idolatria. Aí você vai entrar agora no próximo, é a Trindade. E eu estou louvando a Deus e estou aconselhando, gente, ouçam o pastor Luciano Subirá, ouçam o Hernani Santos, Hernandes de Lopes, o Lucinho Barreto, gente que tem palavra de Deus, que edifica, que abençoa. Meu amigo, está sendo uma bênção para a nossa igreja, para o nosso povo. Então é tempo de buscar as coisas do alto, é tempo de buscar Deus, é tempo de arrependimento. Em relação a Ele, em relação à nossa igreja e liderança, em relação à nossa família. Desigrejados, agora é a hora de você largar de bobeira, perdoar se erraram com você, se você errou, a igreja está de portas abertas para você, os pastores, volta para a casa de Deus, volta para a casa do Pai. E teve uma pessoa que falou, mas eu estou com medo de voltar pela motivação errada, voltar porque eu estou com medo do inferno, voltar porque eu estou com medo do fim dos tempos. Volta, o filho pródigo... Volta, o filho pródigo voltou porque eu estava com fome, não interessa o motivo. Volta, depois Deus alinha as motivações, você vai receber anel, sandália nova, roupa nova, festa.
A gente quer ver a igreja agora unida, buscando Jesus, buscando as coisas do alto, valorizando a família. O avivamento começa, sim, na família, nos grupos pequenos. Alertou a gente para o que você falou também, igrejas que estão preparadas para, se o que a gente estivesse vivendo agora não fosse uma questão de pandemia, mas fosse uma questão de perseguição, e na perseguição a gente talvez não poderia estar online, onde a gente estaria salvo agora se não pudesse cultuar nos templos? Nas casas, nos pequenos grupos, que foi onde a igreja primitiva desenvolveu e cresceu. Então, gente, isso é tudo. Meu amigo, fala alguma coisa sobre isso, por favor, que você é o cara. Bom, eu antes de mais nada quero dizer que minha bateria está no finzinho, ela não está aguentando tantas lives. E se em algum momento isso cair, você interrompe a live. Eu posso ir até onde der aí. Mas eu concordo, né? Como eu falei, é hora de repensar tudo. Repensar o que vem adiante, repensar o que fizemos e se reinventar. Não apenas em termos de desenvolvimento pessoal, profissional, os negócios, ministério, vida com Deus, relacionamento, tudo. E eu quero te agradecer. São bons conselhos e são coisas que a gente precisa, não é só saber. Porque tem gente que está ouvindo a gente falar disso, eu sei. Mas a gente tem que manter isso vivo na consciência, né? A ponto de se transformar numa prática contínua e não só esporádica ou ocasional. É isso aí, gente. Mas, meu amigo, é isso. Eu queria ouvir as suas considerações finais para você ficar liberado também por causa da sua bateria que está acabando. Mas o que a gente quer é abençoar as famílias, os casais, né? O pessoal que eu acho muito difícil não te conheça, é orvalho.com, Luciano Subirá. Eu aconselho assim, de todo o meu coração, aproveita esse tempo, senta com a sua família e põe mensagem do pastor Luciano, tem o Sub-12, tem pregações completas, tem cultos. As mensagens que você prega na Alcance estão só no canal da Alcance ou estão no Orvalho também? Não, elas também vão sempre por Orvalho. Nem tudo que é pregado no Alcance vai por Orvalho. Então é uma opção a mais, mas as minhas mensagens normalmente elas vão sim. Então você está hoje, principalmente, orvalho.com, que é o site, e também o YouTube, né? Isso. O YouTube nós temos 2 canais. O canal das pregações, ele está no orvalho.com por extenso, né? Que é o canal que comecei. Demorou para começar o meu canal pessoal. Nele a gente começou a colocar o Sub-12, os programas especiais. É possível que a gente passe a migrar as pregações para lá também, né? Mas, de qualquer forma, normalmente quando a pessoa pesquisa, vai achar. Tem material nosso em canal de outros, mas a grande variedade ela está no orvalho.com e no Luciano Subirá. E você disponibilizou hoje, que eu vi no Twitter, até retuitei lá, 2 cursos online gratuitos, né? Que tinham um valor lá. Na verdade, eles já estavam gratuitos antes da crise e vão continuar depois. Eu aproveitei para divulgar, né? Porque o pessoal tá correndo atrás de conteúdo, está com um pouquinho mais de tempo e achei que, para mostrar que o nosso coração não está atrás de vender curso, que seria prudente começar divulgando, são gratuitos. Mas tem muita coisa boa lá. Pronto. Então, gente, aproveita, ouve, você vai ser muito abençoado, muito edificado. E a gente está no famíliadesucesso.com. No YouTube é famíliadesucesso.com, no Facebook, no Instagram, toda plataforma famíliadesucesso.com. Também nosso site tem vários conteúdos gratuitos. No YouTube está um monte de coisa lá, de 5, 10, 20, 1 hora, ministrações, pregações, para edificar a sua família, para abençoar seu casamento. Tudo também de graça para servir e abençoar você lá. Então, famíliadesucesso.com é nóis. Maravilha, meu amigo. Bom falar contigo. Você faz uma oração abençoando a gente, pastor Luciano e as famílias, por favor, para a gente encerrar então com uma oração? Vamos. Deus, nós clamamos graça e favor de uma forma especial sobre aqueles que estão conectados conosco, mas é óbvio que na nossa oração não limitamos isso a eles. Que sejam dias onde o Senhor nos dê graça. Precisamos de ajuda em tantas áreas. Mas dentro do assunto da nossa conversa, nós queremos orar de uma forma especial pelas famílias. Que sejam dias de ajuste, de acertar os ponteiros, sejam dias, ó Deus, de restauração, que sejam dias de reconciliação, que sejam dias de se detectar
problemas e aplicar-se em resolvê-los da forma correta. E para isso nós te pedimos sensibilidade, liderança do teu Espírito Santo. Nós oramos que haja graça e que durante esses dias onde, ó Deus, a gente está tão limitado em relação a algumas coisas, que possamos ampliar a atuação em outras áreas e na nossa vida espiritual e familiar. Nós clamamos que isso aconteça de uma forma única, singular. Abençoamos nossos irmãos essa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu amigo. Amo sua vida. Abração para a Kelly, para os meninos. Isso é demais. Deus abençoe muito. Valeu, valeu. É recíproco, amigo. Grande abraço. Deus abençoe, gente. Um abração, até a próxima live. Amanhã, pastor Hernani Santos vai estar aqui com a gente. Vai ser demais, meio-dia. Grande abraço, Deus abençoe. Amém, abraço.